para fazer perguntas. Aí pode me mandar mensagem no áudio ou até desligar o microfone para poder fazer pergunta ao longo do caminho, tá, gente? Fiquem à vontade nesse sentido. Hoje o nome da aula é Espiritualidade nas Práticas de Saúde. Então, a Luciene já me apresentou aí, né? Aí embaixo tem meu WhatsApp, meu Instagram, meu e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem ficar à vontade. Depois eu posso passar isso de novo, né? Então, primeiro, para a gente poder falar um pouco sobre tudo isso, a gente precisa contextualizar, né? A gente tem que falar como é que o modelo biomédico ele valorizou cada vez mais a atividade científica em detrimento das questões que são metafísicas, consideradas metafísicas, né, que é a questão da religião, da fé. Esse modelo biométrico ele foi crescendo ao longo do tempo, na sua desenvoltura aí lá no tempo do Descartes. Tem pessoal que é da psicologia aí que teve que ler esse livro, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Quem não, tem um livro que chama aí O Erro de Descartes, que ele fala bastante sobre a divisão entre o racional e o emocional, e isso foi palco para poder também se desenvolver as questões das áreas, da divisão das áreas aí no modelo biomédico. E esse modelo valorizava cada vez mais a inovação e o desenvolvimento científico em detrimento das questões metafísicas, né? E isso acabou por elaborar uma segregação da espiritualidade, da religiosidade na construção da ciência. Então, ela não era considerada um fator importante na hora de se desenvolver ciência, inclusive também nem considerada como um ponto a ser ciência. Então, a espiritualidade, a religiosidade era uma questão metafísica que existiam nas pessoas, as pessoas consideravam, valorizavam, mas isso não poderia entrar no campo científico. E isso é uma coisa que foi se construindo ao longo do tempo e hoje a gente tem percebido que ainda existe, mas que está sendo desconstruído, tá? Tanto que existem mitos e mitos de que a Igreja Católica, por exemplo, foi responsável pela separação da ciência com a espiritualidade, né? E aí tem até um livro recomendado para vocês, que chama Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, que mostra, acho que são, se eu não me engano, 10 capítulos. Eu tenho até o livro, eu não trouxe aqui, está lá no meu consultório. Esse livro ele tem 10 mitos aí, né, que vão desconstruindo a ideia de que a igreja foi, não só a igreja, né, mas todos os agentes relacionados com a religiosidade foram responsáveis pela separação da religiosidade e espiritualidade com a ciência, né? Então, acreditar que a igreja não era uma incentivadora financeira, acreditar que a igreja tentava queimar as coisas que existiam, né? Essas questões elas foram existindo, elas foram criadas para colocar na nossa cabeça de que a igreja de fato era uma pessoa antagônica à ciência. E a gente, através desse livro, entende que não, né? Por exemplo, Santo Agostinho foi um cara que contribuiu muito para a filosofia, né? Existem pessoas muito pontuais aí que contribuíram muito para o desenvolvimento das ciências como um todo, tá? E também tem o Jung, um psicólogo, psiquiatra, ele formado em psiquiatra no ano de 1900, ele desenvolve aí uma abordagem da psicologia, né, que é a psicologia analítica junguiana, que é a que eu mais estudo, e ele não foi o primeiro, mas foi das pessoas que mais tentou juntar essa questão da ciência e da religião. Tanto que a religião, na teoria do Jung, é um dos fatores primordiais, porque, de acordo com ele, a religiosidade é uma função natural, inerente ao nosso eu. Então, todo mundo tem uma questão de religiosidade, mesmo que na crença da descrença.
tá? Ele é um fenômeno universal, a religiosidade é um fenômeno universal, a religião é encontrada desde os tempos mais remotos em cada tribo, em cada povo, e a religião é um instinto. É como se fosse uma questão que nós nascemos, vamos colocar aí entre muitas aspas, programados para desenvolvermos, tá? Então, o Jung, ele traz essa questão como uma questão fundante aí do ser humano, e na teoria dele, ele acaba desenvolvendo assuntos e pesquisas do quão importante o aspecto transcendente é no desenvolvimento humano, tá? No desenvolvimento psíquico interno. E aí eu vou trazer alguns conceitos para vocês. Eu acredito que esses conceitos sejam já mais comuns a todos que já estudaram alguma coisa a respeito de espiritualidade, né? Eu vou trazer aqui para a gente poder discutir um pouco. Então, espiritualidade é a busca pessoal por compreender respostas com relação à vida, ao sentido e à sua relação com o sagrado ou transcendente, que pode ou não levar ao desenvolvimento de rituais e formação de comunidades religiosas. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando na possibilidade de a gente crer em algo além, algo transcendente, aquilo que está para além de nós, né? Que a gente não tem muito controle, mas que contribui para que exista um bem-estar dentro de nós, no que tange as respostas, as perguntas que a gente tem em relação à nossa vida, qual é o sentido que nós temos nessa vida. Então, é muito importante. Quando a gente para pensar qual é o sentido da nossa vida, e aí a gente pode falar um monte de coisas. Tem gente que o sentido da vida é encontrar uma pessoa que ama, tem gente que o sentido da vida é ser mãe ou ser pai, tem gente que o sentido da vida é trabalhar para poder contribuir para os outros, e acreditem, isso também é espiritualidade, tá? É a maneira como a gente exerce a capacidade de dar sentido à nossa vida, de entender essa questão, tá certo? Quando a gente fala de religião, a gente fala de um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos criados para facilitar a aproximação com o sagrado ou o transcendente, seja Deus, Alá, né, poder maior, universo, enfim. Pode-se dizer que a religião é a espiritualidade institucionalizada. Quando a gente fala de espiritualidade institucionalizada, é porque quando ela está dentro de uma instituição, ela se acaba se transformando em religião, porque vão existindo regras a partir de cada local, né? Então, a Igreja Católica, ela possui as suas regras, né? Ela possui o seu sistema de funcionamento. Então, quando a gente... Eu não... Hoje em dia não frequento mais igrejas católicas, mas quando na memória que eu tenho ao frequentar igrejas católicas, existia como se fosse um roteiro, né? Tem a fala do padre, tem uma música, tem uma leitura, tem a citação de algumas frases ali, existe um roteiro. O que é diferente, às vezes, nos ritos da religião, por exemplo, espírita, né? Ou é diferente na religião candomblé. Então, cada religião, ela existe seu sistema muito específico e muito único aí, crenças, das práticas, dos rituais que a gente vai fazendo. Então, é muito importante. Mas todas essas questões têm o objetivo de aproximarmos do transcendente, que é cada um acredita da sua maneira, né? Então, a religião tem essa característica específica. Já a religiosidade é a prática religiosa em si. Então, quando eu estou rezando, por exemplo, em casa ou em qualquer templo que seja, eu estou praticando a minha religiosidade. E isso não necessariamente precisa estar vinculada a uma instituição, a uma espiritualidade institucionalizada. Então, a prática religiosa é a prática de, por exemplo, eu lembro muito quando eu era criança, minha mãe ficava falando antes de dormir eu precisava conversar com Deus. Então, isso é uma religiosidade, assim.
e acabei tendo esse hábito. Então, toda vez antes de dormir, eu acabo tendo minha conversinha, meu papo ali com o universo, que hoje eu chamo de universo, para entender um pouco, para agradecer, para pedir, para conversar mesmo com esse transcendente. Então, fechando, né, religiosidade, essa é a prática religiosa, independente de onde estejamos, tá? Religião é aquele sistema muito bem definido, delimitado de crenças, práticas, leis de cada lugar aí, e a espiritualidade é a busca que a gente tem para compreender a nossa vida, compreender o sentido que a nossa vida tem. E aí, por um outro lado, a gente começa a pensar que na área da saúde, deixa eu fazer uma contextualização um pouco maior, vou voltar lá atrás. Antes dos nossos primórdios aí do Sistema Único de Saúde, existia um negócio chamado INAMPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, eu acho que é esse nome, que ele só oferecia saúde para as pessoas que estavam trabalhando de carteira assinada. Então, as outras pessoas que não trabalhavam e os seus dependentes não tinham acesso à saúde. E aí, com o desenvolvimento aí das pessoas, da luta da população em busca de uma saúde de qualidade, em 1989 surge o SUS, né? Em 1990, as leis 1880, 1842 fazem com que o SUS se consolide aí, né? E aí, à medida com que o SUS foi se consolidando, foi se construindo a sua legislação. Na sua legislação, diz que cada município, estado e a nação precisam desenvolver um plano de saúde voltado para a sua população. Esse plano de saúde voltado para a sua população só é desenvolvido a partir dos determinantes sociais da saúde. E esses determinantes sociais, eles são reconhecidos a partir de cada característica da cidade, do estado ou da nação, né? Da região ou da nação. Então, vou pegar a situação mais micro, né, que é a cidade de Uberaba. Então, por exemplo, na prefeitura aí, né, existe um plano a cada 4 anos, né, com a gestão que faz um estudo baseado nos últimos 5 anos de como que foi a saúde da população. E essa saúde é levada em consideração quais são as doenças mais prevalentes, quais são as questões que mais levaram a óbito das pessoas, quais são as questões sociais circundantes que contribuem para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, e quais são e muitos outros aspectos aí, né? E aí a gente vai, esse plano ele é realizado com entrevistas também, né, pela população, com o Conselho Municipal de Saúde, e eu não sei se vocês estão ouvindo, meus gatos estão brigando aqui de fora, e aí eu tenho até que tentar concentrar aqui. E aí, depois desse estudo, né, eles vão verificando quais são os componentes que contribuem para a qualidade de vida das pessoas. Eles avaliam, né, o lazer, avaliam a educação, segurança pública, avaliam aí a questão da espiritualidade, a saúde dos animais ao nosso redor, qualidade da água, qualidade da comida, enfim, né? E aí chegou-se na consideração de que a espiritualidade, a religiosidade, né, é também considerado um determinante social da saúde, ou seja, essa característica contribui também para que exista um pouco de qualidade de vida nas pessoas. O acesso à religiosidade, o acesso à religião contribui para que as pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida. E essa associação vem se demonstrando através de estudos que vários determinantes de saúde conversam com a associação com a espiritualidade, tá? Então, eles se associam. Então, por exemplo, quando a atividade
religiosa ou a espiritualidade está ativa, existe estudos que dizem que a pessoa, o conjunto de pessoas, né, desenvolvem um melhor bem-estar, uma autoestima melhor, um pouco mais de altruísmo, otimismo e também qualidade de vida, tá? A religiosidade, a espiritualidade, a prática, né, também está associada a também comportamentos considerados saudáveis, como a prática de exercícios físicos, o consumo de uma dieta saudável. Eu lembro de uma pesquisa que eu estava estudando, o quanto um grupo que participava de um estudo de uma prática espírita, recebia cartas e tal, esse grupo contribuía para que as pessoas que estavam passando por processo de luto conseguissem desenvolver esse processo sem que ele se torne um luto complicado. Então, existem inúmeros estudos, se vocês jogarem até no Google mesmo, né? Espiritualidade, saúde, contribuição da espiritualidade da saúde, enfim, vocês conseguem encontrar estudos inúmeros que falam dessas associações que existe entre esses dois lugares, né? E também a demonstração negativa como determinantes considerados prejudiciais, como ansiedade, depressão, abuso de substância, tabagismo, ou seja, quanto mais a pessoa tem uma prática religiosa, espiritual ativa, menos demonstra se ter esses fatores considerados prejudiciais, né? Ansiedade, depressão. Então, existem estudos que fazem com que essas coisas conversem aí, tá? Agora, na nossa prática enquanto profissionais, né, e aí eu falo qualquer profissional, eu não acredito que seja apenas só para profissionais de saúde, mas, como a gente está focando aqui na área da saúde, a gente tem que falar sobre qual pode ser o fator conflitante na hora da gente conversar com o paciente, com o grupo de usuários aí do SUS, na hora da gente abordar a questão da espiritualidade, porque a gente precisa fazer isso, né? A nossa conduta profissional, ela precisa ser uma conduta profissional bastante ética, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crenças individuais, e se elas forem divergentes da crença do usuário, do paciente, a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar essa diferença, tá? Afinal, essa diferença entre a divergência entre a crença do profissional com a crença do usuário, do paciente, pode ser um fator conflitante na medida com que o profissional não consegue separar a questão da sua religião, da sua religiosidade, espiritualidade, com a do outro. Tá? Então, esse é um tipo de autoconhecimento que nós, profissionais da saúde, e todos os profissionais aí, né, precisamos desenvolver com mais facilidade, com muito mais empenho, tá? É importante que a gente tenha a capacidade de conseguir realizar a nossa prática, mas também deixar com que o outro realize a sua prática, principalmente quando elas forem divergentes, tá? Porque senão, se a gente acaba trazendo um pouco da nossa prática, desculpa, espiritual para outras pessoas que não entendem ou que não aceitam muito, essas questões podem gerar culpa, vergonha, medo, frustração, raiva nas outras pessoas. Vou trazer um exemplo. Imagine você, profissional dentro de um hospital, nessa situação do Covid, a pessoa está internada, você está lá conversando com ela, ela tem uma crença muito certa de que não acredita em Deus. E aí o profissional chega e fala, nossa, mas você tem que acreditar que vai dar certo, alguém está planejando alguma coisa boa para você, alguém está trazendo aí, né, um plano para sua vida, para você sair dessa. Como que não gera vergonha numa situação dessa, né? Como que não gera frustração numa situação dessa? Então, é muito importante que a gente não interfira
aí na prática e na crença do outro, principalmente se a crença, principalmente não, né? Inclusive se a crença for na descrença, tá? Eles podem gerar situações muito complicadas dentro do paciente, no usuário, que pode atrapalhar no tratamento. Ele pode entender isso como uma situação negativa para o seu tratamento e não continuar nisso, nessa questão, tá? Para isso, eu trouxe 2 instrumentos que a gente pode estudar, né, e a gente pode aplicar isso nas pessoas. Na verdade, acaba sendo uma conversa mesmo. Tem o questionário que chama FICA e tem o questionário que chama HOPE, esperança em inglês. Eu trouxe uma questão de cada um desses tópicos, né? Mas existem outras questões. Se vocês acharem que é legal, eu compartilho o artigo para vocês poderem ter acesso a todas as questões, para vocês poderem entender um pouco melhor, tá? Esse questionário FICA, ele vai trabalhar muito a questão da compreensão que a pessoa tem a respeito da sua espiritualidade, tá? Então, o primeiro aí, né, que é o F, ele é de fé, crença, e aí ele pergunta muito sobre como é que a pessoa se considera religiosa, espiritualizada, como é que é essa prática aí, né, que ela se entende enquanto uma pessoa nesse âmbito, nessa camada aí da espiritualidade, tá? O I, que é a importância que se dá para isso, né? A gente acaba investigando qual é o grau de relevância que a religiosidade, a espiritualidade tem na vida da pessoa e o quanto isso pode ser contribuinte para ela no seu tratamento ou pode ser não contribuinte, tá? Porque às vezes a gente também entende que existam religiosidades, religião e práticas espirituais que são extremas, aí que podem ser um pouco prejudiciais, tá? A gente, no C, pergunta sobre a condição que a pessoa tem de participar de uma comunidade religiosa ou espiritual, então se ela tem sensação de pertencimento a isso, o que faz com que ela crie uma rede de apoio também. Então é muito importante a gente ir atrás dessa questão, porque se a pessoa for uma pessoa que não tem um bom contato aí com a família, mas tem uma boa comunidade espiritual, religiosa, a gente pode utilizar dessa comunidade como uma rede de apoio para esse paciente, para esse usuário aí, tá? E alguém? Eu ouvi um microfone aí. E o A é a ação no tratamento, né? Como você gostaria que o profissional da área de saúde considerasse a questão religiosidade e espiritualidade no seu tratamento? Então, essa questão, por exemplo, é a questão mais importante para nós, né? Que a gente fica aí perguntando, como é que a pessoa quer que a gente lide com isso? Qual que é o nível de relevância que ela quer que o profissional deve colocar nas suas práticas, no tratamento, a religiosidade e a espiritualidade da outra pessoa. Vale também ressaltar que, por mais que a religiosidade e a espiritualidade tenham a sua relevância, né, algumas questões precisam ser levadas em consideração. Se ela precisa de uma transfusão de sangue, por exemplo, for uma testemunha de Jeová e ela não topar essa transfusão de sangue de jeito nenhum, né, a gente precisa advertir ela, né, falar sobre todas essas questões, falar do risco que isso corre, mas se ela não quiser, a gente não faz nada, tá? A gente também tem que incentivar com que as pessoas façam os seus ritos, tenham a sua capacidade de desenvolver o seu ritual aí religioso, também nos momentos de internação, no momento da prática de saúde, porque isso é considerado também um fator aí de saúde, tá? O questionário HOPE, ele tem uma similaridade aí com esse questionário FICA, né? E aí ele vai falar de umas questões mais voltadas
para terminalidade, às vezes. Então, ele é mais indicado quando se fala um pouco sobre a terminalidade, pessoas que estão no fim da vida. Tanto essas pessoas que estão no fim da vida, quanto os familiares, os que estão ao redor aí, tá? Para a gente poder pautar um pouco melhor a nossa prática profissional. Então, o H, né, que é hope em inglês, de fato, é o que as fontes de esperança, né? Então a gente tem que entender quais que são os aspectos que fazem com que a pessoa se apegue, né, quando se passa por tempos difíceis. Tem pessoas que acreditam aí que é só uma provação e que logo vai passar, então eu preciso me apegar no futuro, ou eu preciso me apegar ao amor que eu tenho, à pessoa tal, eu preciso me apegar à minha vontade de viver, e assim por diante, né? A existência da pessoa X, do filho, da mãe. Então, o que é que a gente se apega em tempos difíceis? O O, que é a religião organizada, em quais aspectos a religião o ajuda e em quais aspectos não o ajuda muito. Tendo a noção desses dois lados, né? Como que a religião pode ajudar, como a religião pode não ajudar, dá uma dimensão do que é que a gente pode fazer com aquela pessoa, quais aspectos a gente pode abordar com essa pessoa na história espiritual e como isso pode ser contribuinte para o tratamento daquela pessoa, né, para a nossa prática de saúde. O P, que é a espiritualidade pessoal e prática, né? Quais os aspectos da espiritualidade ou prática espiritual você acha que são mais úteis à sua personalidade, aqueles que fazem mais sentido para a pessoa? Porque às vezes a pessoa gosta muito da religião evangélica, mas ela não acredita em uma prática muito específica deles, entendeu? Que aquilo não bate muito com a personalidade dela. Então ela entende que aquele conjunto de crenças, de rituais, podem ser o mais adequado para ela, mas algumas coisas específicas ela não acha que combinam com a sua personalidade, e isso a gente precisa ter noção quando, por exemplo, a gente for abordar questões da história espiritual, tá? E no último, o E, que é o efeito no tratamento médico e assuntos terminais. Se há alguma prática ou restrição que eu deveria saber sobre o seu tratamento, né? A doação de sangue, né? Ou algum tipo de transplante, alguma cirurgia, existem essas questões, né? De como é que pode ser restringido por causa das práticas religiosas espirituais. E aí, como é que a gente aborda aí, né? Eu deixei por último porque eu quis mostrar o questionário primeiro para a gente poder falar sobre a nossa postura depois. A nossa postura na abordagem da espiritualidade, ela precisa ser explorando a doença, né, e a experiência da doença. Então, quando a gente fala com o ser humano que está, né, nesse estado, aí a gente precisa entender o que é que ele está passando, né? Perguntar o que ele acredita que está sendo, o porquê que está sendo, entender quais são as dimensões dessa vivência, né? Essa vivência, ela, às vezes algumas pessoas acreditam que está vivendo isso por questões de vida passada, e a gente tem que entender qual que é a dimensão, qual que é o impacto que isso causa hoje, na representatividade de hoje, né? O que isso faz hoje para a pessoa, tá? Qual que é a dimensão da vivência espiritual que ela está tendo, o que ela acredita, se ela, por exemplo, rezar, se acha que vai melhorar, se ela precisa fazer algum ritual, alguma prática que seja interessante para que ela se sinta melhor nessa situação, se vai contribuir, tá? Nisso, a gente também tem que levar em consideração que a pessoa como um todo, né? A religiosidade e a espiritualidade é uma parte desse todo, e a gente tem que entender quais são os outros aspectos da vida dessa pessoa, né? Se ela tem uma rede de apoio interessante, a família, amigos, se ela tem aí uma desenvoltura social, se ela tem trabalho, se ela não tem, como é que é a vida financeira dessa pessoa. Todas essas questões contribuem para que ela entenda
um pouco mais sobre si mesma, entenda um pouco mais sobre a situação circundante, o que está acontecendo ao redor, e isso ajuda nós, profissionais, a entender quais são os pontos que a gente precisa fortalecer no quesito resiliência, né? Que é a capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades. Então, a doença, por exemplo, né, que é o palco aí para a gente poder fazer as nossas práticas de saúde, a doença e o desenvolvimento, né, a promoção de saúde, a gente precisa entender quais são os pontos que fazem com que a pessoa se sinta mais resiliente, mais capaz de enfrentar as adversidades. Então, quando a gente entende esse aspecto, quando a gente entende, busca entender a história da pessoa como um todo, e descobre quais são esses pontos, a gente pode utilizá-los como fortalecedor da pessoa, tá? A partir disso, a gente elabora um plano conjunto de manejo dos problemas espirituais e sociais, né? Nessa hora que a gente pode contar muito com, por exemplo, o profissional do serviço social, a gente pode contar muito com o psicólogo nesse momento, a gente pode contar com líderes espirituais, padre, líderes religiosos, né? Nesse momento, a gente entende como é que a pessoa gostaria de lidar com problemas que possam surgir e como nós, profissionais, podemos estar preparados para isso, para aquela pessoa em específico, tá certo? E por último, e a máxima mais importante que eu acredito, é que a gente deve intensificar o relacionamento pessoa e profissional, usuário profissional, paciente profissional, né? É muito importante que a gente tenha essa relação muito bem desenvolvida. Quando eu falei do Jung lá no começo, né, aquele psiquiatra, psicólogo, que é elaborador de uma teoria da psicologia, né, ele fala muito na capacidade do vínculo entre profissional e paciente, né, pessoa, para que aquele vínculo seja gerador de energia motivadora de desenvolvimento da pessoa. Ou seja, quando existe um encontro real do ser humano 1 com o ser humano 2, esse encontro gera misturas, né, transformações nas duas pessoas, e essa transformação ela é motivadora para outras transformações. Então, ele acredita que o vínculo entre as duas pessoas é o fator primordial para que a pessoa consiga sair aí de um determinado problema, de algumas questões, claro, e também de aceitar ou não aceitar e lidar de maneira muito mais completa e inteira das suas questões pessoais, tá? Quando a gente fala do relacionamento pessoa e profissional, né, ampliado, bem desenvolvido, a gente também tem que lidar com uma questão, o autoconhecimento do profissional. A gente tem que construir um vínculo que seja bom, que seja interessante, que ajude na relação entre a pessoa e o tratamento, a pessoa e o local onde ela está, tá? Mas o profissional precisa se conhecer o suficiente para não se aproximar muito e exigir aí um apego muito grande. Eu não falo na questão de não ter amizade com o paciente, sabe? Podemos desenvolver essa questão, sim, com o paciente, mas a gente precisa conhecer muito a nós mesmos, porque senão essa relação pode gerar alguma frustração. Exemplo, se o vínculo está bem construído entre profissional e paciente, e aí o profissional aparece lá e fala muito sobre um tratamento X que a pessoa precisa fazer e a pessoa não aceita esse tratamento. Se o profissional que tem um bom relacionamento com a pessoa, mas não tem um autoconhecimento suficiente para entender que aquilo é uma questão dela, não aceitar, né, depois de apresentar todas as questões voltadas para isso, o profissional pode começar a se sentir frustrado,
profissional pode começar, entre aspas, aí, querer descontar alguma coisa nesse paciente, não ficar muito legal, se sentir aí bastante diminuído, com raiva da situação, e às vezes é só uma questão que o paciente de fato não quer, né? Questões terminais, por exemplo, né? Um tratamento que pode ajudar na recuperação da qualidade de vida, o paciente, na verdade, não está muito afim, ele já entende que as questões que ele quer finalizar esse ciclo, e aí o profissional, não tendo o autoconhecimento suficiente, pode se sentir bastante frustrado e pode ter reações aí muito adversas nessa situação. Então é muito importante o autoconhecimento na hora da gente poder intensificar a relação pessoa e profissional, tá? Por fim, eu queria pedir para vocês, eu vou desligar aqui, queria pedir para vocês que cada um entre aí no Google, no celular, aí, e busquem aquela música Anjos, do Rapa, por favor. Eu vou colocar essa música para tocar. Eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música, acompanhem a letra aí junto com a música, por favor, porque essa música fala bastante sobre espiritualidade e eu acredito que muitos de nós ainda nunca nem tínhamos parado para pensar sobre esse detalhe, tá? Apesar do nome dela aqui, né? Então, vou colocar para tocar. Só que você sai vantagem se você não tem fé. Se você não tem fé, te mostro um beijo, passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Coração da carente em qualquer continente, mas uma disciplina em qualquer lugar. Forte a brilha, forte a brilha, irmão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas em algum lugar. Pra relaxar, pelo que os anjos cantarem, pra quem tem fé, a vida nunca tem, não tem algum lugar. Pra relaxar, é o nome que os anjos cantarem, pra quem tem fé, a vida nunca tem. E é isso, pessoal. Essa foi a aula. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? O que vocês acharam? Essa música aí é bastante interessante, né? Porque eu, pelo menos, ouvia, cantava, mas ela nunca fazia tanto sentido quando a gente parava para pensar. Depois, antes de eu parar para pensar que, na verdade, a gente está falando sobre uma espiritualidade aqui, né? Quando a gente acredita, a vida nunca tem fim, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo aí a nossa espiritualidade. É isso.
Rodrigo, eu adorei a aula. Eu acho super interessante esse ponto que você mostrou para a gente hoje, para a gente entender que a espiritualidade não é só uma religião, né? Cada um tem a sua, desenvolve, e no mundo da saúde está mostrando cada vez mais o quanto isso ajuda na qualidade de vida dos pacientes, ajuda a melhorar. E, Uhum. então, assim, eu li vários artigos, achei super interessante, e eu aconselho vocês também a darem uma pesquisada, porque realmente faz diferença. Existem alguns artigos, Ana, é, que falam muito de como que os pacientes gostariam que os profissionais da saúde considerassem as práticas ah, espirituais e religiosas no atendimento. Assim, na anamnese, primeiro, né, os pacientes gostariam de, por exemplo, ouvir os médicos perguntando sobre isso, os psicólogos perguntando sobre isso, só que o grande problema é que os profissionais não sabem como fazer isso, né? Então, essa oportunidade da gente conversar sobre a espiritualidade nas práticas de saúde é para a gente poder entender que nós temos a possibilidade de abraçar esse campo também na nossa prática, independente qual área for, e que isso vai trazer, sim, benefícios para o paciente se ele for uma pessoa aberta a isso, né? Então, muito interessante mesmo. Sim, eu estava vendo aqui a OMS, ela até criou um score, não é muito praticado aqui no Brasil, mas eles têm um score Uhum, de espiritualidade, para uhum, conseguir captar isso do paciente através da anamnese. uhum, Então, está cada vez mais mostrando cientificamente o quanto isso impacta, né? sim, Então, é muito legal buscar esse conhecimento. definitivamente. Eu queria agradecer em nome da Liga a presença de você. Foi muito importante para todos nós. E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a aula, está aberto aí, pessoal. Professor Rodrigo, quero agradecer a aula, incrível. Já tive aula com você no Sebrae, sei como são excelentes suas aulas, estou até emocionada. Um beijo, Parabéns, Vitória. você Quanto é tempo, hein? incrível. Manda um beijo para Sim, muito sua mãe tempo. também. Mando sim. Beijão, obrigada. Obrigado, eu. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer dizer o que achou, né? Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar aí para a Luciene, que eu tenho um contato, as referências que eu usei para poder construir essa apresentação e ela compartilhar com vocês, porque às vezes é importante, né? Para vocês poderem dar uma lida, acho que seria bacana. Nessas referências, elas constam aí os dois questionários que eu trouxe para vocês, o FICA e o HOPE, que podem ajudar muito na prática de vocês quando vocês forem buscar a história espiritual das pessoas. Né? Isso faz toda a diferença. Né? Como a Ana estava dizendo aí, o quanto esse aspecto tem sido contribuinte para a qualidade de vida. Né? Até a OMS já considerou isso como um fator muito primordial aí de nós, seres humanos. Então, é muito importante que a gente também traga isso na nossa prática profissional e perca o receio de falar sobre isso, né? A gente, durante a faculdade, pelo menos eu, durante a faculdade, não tive nenhuma aula. Para falar que eu não tive nenhuma aula, tive uma aula, eu acho que foi no segundo período, se eu não me engano, que a gente entendeu um pouco das religiões, das práticas religiosas institucionais lá, e nunca mais ouvi falar da religião, e a gente fica naquele receio de como é que eu vou abordar um paciente para falar sobre isso. Ele está falando de Deus demais, eu acredito também, mas eu não quero ser aquela pessoa antiética que vai, sabe? Então, a gente tem que perder o receio de abordar essa prática, essa área aí, esse campo que faz parte do ser humano e trabalhar isso também com muita qualidade. Pode mandar sim, que a gente quer. O Fechou. material. Vou mandar tudinho. Nossa, muito obrigada mesmo. A aula foi maravilhosa, assim. Muito obrigada por ter aceitado e foi ótimo. Isso, eu que agradeço de verdade pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre. Tá certo. Obrigada a todo mundo que presenciou a aula de hoje.